Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas e a compreensão a todas aquelas pessoas que votaram em Pablo Marçal. Pedir desculpas por causa do meu posicionamento que pelo posicionamento que eu tenho e que vou externar aqui para que todos possam conhecer. Vou fazer de uma forma bem democrática e respeitosa para não soar como se eu estivesse tripudiando sobre a situação daqueles que votaram ou que apoiam. Mas quero deixar bem claro que é apenas o meu ponto de vista sobre a luz da democracia e da liberdade de expressão que eu possuo. Vamos lá. Nesse último dia 8, o ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, resolveu dar uma entrevista coletiva. E perguntado se ele votaria, em quem ele votaria e apoiaria no segundo turno, ele falou que para ele votar no Nunes há algumas condições. E uma delas é que o Nunes, Tarcísio, Bolsonaro e Silas Malafaia peçam-lhe desculpa publicamente. Porque, segundo ele, é uma questão de honra vê-los pedir desculpa a ele. Eu fico aí pensando o seguinte, e tudo isso ele falou num tom de amargura, de rancor. Aí eu fiquei pensando, e eu queria também que os senhores raciocinassem. Durante o período de campanha, o então candidato Pablo Marçal se comunicou com seus apoiadores dizendo que era de direita, que o objetivo dele era impedir que o Guilherme Boulos chegasse à prefeitura. Olha, isso são valores. Ser de direita são valores. Para exercitar o valor dele, ele está impondo condições. Que esses personagens peçam-lhe desculpas, o que naturalmente não vai acontecer. Então, por aí, eu entendo que aquela figura incorporada do suposto líder, do suposto estadista, do suposto cidadão preocupado com São Paulo, com o Brasil, que ia conduzir os paulistanos rumo à ordem e ao progresso, se livrando da esquerda, era apenas um personagem. Porque o exercício, minha amiga e meu amigo, dos valores é incondicional. Por certo, ele não vai ficar neutro no processo eleitoral. A pergunta é que eu acho que as pessoas deveriam fazer: em quem ele vai votar nessas eleições? A sensação que eu tenho é que ele não vai votar, no Nunes. Ele está muito magoado com o Nunes. Agora ele quer que as pessoas peçam desculpas a ele, porque ele entende que foi atacado, mas ele não fala em pedir desculpas àquelas pessoas que ele atacou. E atacou de forma ferrenha. Então, quando eu vejo ele falando que para subir no palanque, que para apoiar o Nunes, só sob essa condição, eu já não boto fé nas intenções dele. Nessa mesma entrevista, ele falou que o Boulos vai ganhar as eleições de São Paulo. Olha só, senhoras e senhores, a mágoa de Pablo Marçal é tamanha que a sensação que eu tenho que ele passou a torcer pelo Boulos, aquele que ele prometeu combater. E eu digo mais, talvez ele até vote no Boulos.
Quando ele fala para o jornalista que o perguntou que o Boulos vai ganhar a eleição, ele está, na verdade, externando o desejo dele, ou seja, até aqui, de uma forma velada, ou não tão velada assim, ele apoia Guilherme Boulos, que é o ícone da esquerda e do atraso em São Paulo. Repito, justamente ele que falou em combater Boulos. Se você parar para analisar, o Boulos já não é mais o arquirrival dele. Se você parar para pensar, o Boulos já não é mais o alvo de suas críticas, mas sim de seus elogios. Paz dos senhores. O alvo das críticas de Pablo Marçal virou a ser o Nunes, Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio. Aí eu te pergunto, dá para confiar numa pessoa que tem esse comportamento? Ele está carregado de mágoa, de rancor, de espírito de vingança. E ele precisa aprender a fazer política com P maiúsculo. Ele precisa aprender a fazer política de verdade. Dialogar com base no que é real e não aquilo que é sensacional. Está magoado porque ele acreditava piamente que ia ganhar a eleição no primeiro turno, quando na verdade nem para o segundo foi, ficando em terceiro lugar, sendo espinafrado do processo eleitoral. Mas a culpa é de quem? A culpa é dele mesmo. Ele já vem cometendo uma série de erros ao longo da campanha, e o erro mais grave, que caracteriza aí a cereja do bolo, foi a divulgação daquele receituário no qual ele tentava incriminar o seu adversário Guilherme Boulos, que não vale absolutamente nada. É o pior tipo de ser humano na face da Terra. Mas a acusação que Marçal fez contra ele não teve valia, haja vista que as provas que Marçal arrumou foram provas forjadas. E aí eu fico me perguntando, o camarada quer ser prefeito da cidade mais importante do Brasil, economicamente falando, sendo que num período de campanha fica cometendo fraudes brutais, grosseiras e graves. O que ele não seria capaz de fazer na prefeitura se porventura ganhasse as eleições? Vocês pararam para entender? Ele alega que não teve tempo para checar a veracidade do receituário que ele apresentou no último dia da campanha contra Guilherme Boulos nas suas redes sociais. Mas para aí, vamos analisar. Nos debates lá atrás, no início da campanha, ele fez um gesto, aquele gesto que queria dar a entender que o Boulos era usuário de entorpecente, cheirador de pó. E ele falou que ia apresentar as provas na reta final das campanhas, porque os brasileiros têm a memória curta. Se apresentasse lá atrás, agora teria esquecido. Agora, senhoras e senhores, essas provas, supostas provas, estão na mão dele há mais de 40 dias. E ele falar que não sabia, que foi publicado por assessores, que ele não viu a fraude das informações, não procede. Ele mente para o Brasil e mente para os seus apoiadores, pessoas que apostaram nele, que acreditaram nele, que botaram a cara na reta, brigaram por ele nas ruas, nas redes sociais. Ele foi desonesto. Ele está mentindo. Porque ele sabia, sim, que aquele documento não era verdadeiro. Ele fala em ser candidato a presidente do Brasil. Não vai, esquece. Eu arriscaria dizer que a situação dele vai se tornar tão ridícula, a imagem dele vai derreter a tal ponto que daqui a 6, 7 meses ninguém vai falar dele.
Vocês pararam para analisar que durante toda a campanha, depois da cadeirada, ele andava um gesso na mão, devido devido à cadeirada, não é suposta, uma cadeirada que ele tomou? Bastou o período de campanha acabar, que até o gesso ele tirou. Esse senhor é um personagem, ele não é um estadista, não sabe fazer política. Quando ele se comporta dessa maneira rancorosa, raivosa, querendo assar um peixe, tacando fogo no barraco, passando a torcer para o Boulos da esquerda, que tanto falou combater, porque ele perdeu nas eleições a vaga que ele entendia ser dele para o Nunes, é complicado. Por aí a gente vê que ele não tem o equilíbrio que ele diz ter. E olha que ele vende a imagem de alguém que tem inteligência emocional. É assim que ele se vende, é assim que ele é conhecido. Mas uma pessoa dotada de inteligência emocional não faz o que o Marçal faz. Ele precisa ter mansidão, precisa ter prudência, precisa ter jogo de cintura. Ele espera que o pessoal venha pedir desculpa a ele. Não vai pedir desculpas. Ninguém quer isso, ninguém de sã consciência que tem um mínimo de inteligência política, candidato que foi para o segundo turno, não vai querer apoio do Marçal e nem Marçal no seu palanque. O que eles querem de Marçal são as pessoas que votaram nele, eles querem os eleitores. Marçal, eles querem distância. Essa é a análise que eu faço. Análise dos fatos que eu entendo ser os reais. Uma eleição de segundo turno se decide nos detalhes. Se decide nos pequenos detalhes. Ganha eleição, ganha ponto, não é quem mais acerta, é quem menos erra. E se porventura algum candidato que tiver no segundo turno aceitar o apoio e a presença de Pablo Marçal no seu palanque, o adversário vai usar vários episódios, entre eles esse receituário falso que ele usou contra o adversário. Então ele pensa que ele pode tudo, não pode. Ele se acha a única bolacha do pacote, não é. Ele é como uma chuva de verão, veio, passou, daqui a pouco ninguém fala mais. Vai por mim, vai por mim. Foi um candidato que conquistou, num espaço de tempo, mentes e corações, mas que não se sustentou porque não tem conteúdo, gente. E eu até entendo as pessoas que resolveram apoiá-lo, acreditar na sua caminhada, porque o brasileiro é assim, nesses dias de dificuldade, a gente está sempre esperando o líder que nos conduza para um lugar melhor. Às vezes, a gente até tenta trocar o certo pelo duvidoso, que no caso aí é o Pablo Marçal, que é uma incógnita. Esse rapaz, a gente não viu ele nas manifestações de rua pelo Brasil nesses últimos anos. A gente não viu ele vestido de verde e amarelo fazendo a manifestação que pudesse criticar o sistema. O que a gente viu é ele vendendo os seus cursos, ganhando os seus milhões e que Deus o ajude. Nada mais. Nada mais que isso. A minha concepção é a seguinte. Queria eu estar errado, mas é o que eu penso. A briga de Paulo Marçal não é pelo Brasil. A briga de Paulo Marçal não é por São Paulo ou pelas pessoas que o apoiam. A briga dele é uma coisa pessoal. É pensando nele. Ele está sempre caindo em contradição. Basta deixar a paixão de lado e observar com olhos mais detalhados que vai observar. É uma farsa, é um personagem. É um personagem que quase veio a dividir, a direita. E hoje ele pouco está se importando.
se a esquerda vai chegar ao poder. E ele quer mesmo que a esquerda chegue para lascar tudo. E é por essa razão que eu falo, e vou repetir 1 milhão de vezes se preciso for, a direita precisa se unir. Precisa se unir. De um lado nós temos o Boulos, dispensa apresentação. Do outro nós temos Ricardo Nunes, que tem um vice da direita, indicado por Bolsonaro. E aí? Vai caminhar com Boulos ou vai caminhar com Ricardo? Nós temos que ter um pouco mais de sensatez, responsabilidade, agir mais com a razão, deixando a emoção de lado, para não trazer riscos para o Brasil, não trazer risco para o São Paulo. Nós não podemos brincar de cabra cega à beira do abismo. E nessas horas a gente não pode bancar o isentão de não querer votar em ninguém, ou querer votar em Boulos como forma de protesto. Nós temos que votar e votar consciente. Então esse rapaz, ele não vai a lugar algum politicamente, ele está desprezando os seus eleitores, não está agindo com grandeza, não está agindo com a estatura moral e política que se faz necessário para alguém que quer ser prefeito da cidade do que lá queria ser prefeito da cidade de São Paulo. E eu entendo que, respeitosamente, aquelas pessoas que votaram nele, que apostaram a ficha nele, façam uma avaliação. Façam uma avaliação. Eu, pelo menos, entendo que ele é um engodo, é um embusteiro, é um enganador, é um egoísta, que pensa nele e não no coletivo, que pensa na árvore e não na floresta, que está assim, que bota acima de todas as coisas o seu interesse pessoal e não o interesse da população. Inteligente? É. Sedutor com as palavras? É. Tanto é que chegou aonde chegou. Mas acabou tropeçando na própria sombra, sendo vítima dele mesmo. E por essa razão chegou onde chegou. Vejo ele querendo destilar veneno, ódio, raiva, rancor, mas ele não deve culpar ninguém pela derrota que ele cavou. E ainda assim, que se a culpa fosse de outros, ele deveria vir a público, agradecer os seus eleitores, parabenizar os que foram para o segundo turno, manifestar apoio ao lado A ou ao lado B, para mostrar a grandeza. Mas, no entanto, ele se diz neutro e fala que está liberando os seus eleitores para decidir votar em quem quiser, até no Boulos. E ele fala em liberar como se ele fosse dono do voto das pessoas. Não é. Não é. Se você parar para analisar, esse rapaz ele tem uma ponta de infantilidade. Pois ele vende uma coisa que não é essa Coca-Cola toda. É só uma perguntinha a fazer. Aonde está a inteligência emocional do Pablo Marçal que não exercitou ao longo desses períodos de campanha? Então, respeitosamente, esse é o meu ponto de vista. Peço a compreensão de todos aqueles que votaram nele e peço também a reflexão, porque São Paulo e o Brasil dependem de cada um de nós. Pablo Marçal é página virada. Simples assim.